Existe algum trauma que faz bem? A gente deve evitar trauma a todo custo? Eu vi essa discussão num outro perfil recentemente e achei bem interessante trazer essa discussão aqui para vocês e até ouvir a opinião de quem me segue por aqui. É muito comum, ao longo de toda a infância, o choro sempre ser um motivo de angústia para as famílias. Existem aqueles que toleram mais o choro e existem aqueles que buscam cessar o choro a todo custo. Será que isso é necessariamente bom? Eu vejo algumas pessoas às vezes falando que a criança precisa se frustrar, precisa ter alguns traumas para aprender algumas coisas na vida. Mas eu acho que existem algumas nuances importantes quando a gente pensa sobre isso. Pessoal, o choro é a forma de comunicação da criança e é a forma, muitas vezes, dela expressar as emoções e também alguma dor, alguma angústia maior. Ponto importante que a gente sempre precisa entender é que o choro em si, ele não causa nenhum malefício, ele é uma forma de comunicação. E o segredo da parentalidade, inclusive a dificuldade da parentalidade, é a gente conseguir entender qual que é a melhor resposta para o nosso filho naquele momento. A construção de uma criança com autoestima, com segurança, passa pelo acolhimento e pelo suporte que a gente dá nesses momentos e não por evitar esses momentos a todo custo. Quando a gente pensa em trauma, a gente pensa sim numa situação mais angustiante que leva a consequências negativas. E o choro não causa isso. Então, na minha opinião, sim, trauma é sempre ruim. Agora, a frustração não necessariamente é trauma. E, na verdade, a gente precisa passar por algumas frustrações para entender como funcionam alguns mecanismos da vida. Então, acolham a criança de vocês, mas deem a resposta e o norte para aquele comportamento. A gente não deve buscar cessar o choro a todo custo, não importa a idade, mas sim tentar entender o que a criança precisa naquele momento. O limite é sempre bom, mas é um limite com acolhimento que a gente deve buscar.